Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Teologos. Como é que você está, Silas? Tudo bem, Leandro? Tudo bem, sim. Está tudo bem. E aí, pessoal? Como estão todos aí para o novo, mais um episódio maravilhoso, abençoado do Teologos? Maravilha. E, gente, é o seguinte, pessoal. Esse Teologos, eu falo que ele é especial porque também é um dos textos de João que, na minha caminhada, amor pela palavra de Deus, pelas escrituras, eu acabei me debruçando muito nessa história. Então, é uma história muito conhecida também. É, Talvez muitas histórias do Evangelho de João muitos não conheçam, mas tem algumas histórias mais direcionadas que a gente vai lembrar. E essa é uma delas. Então a gente Com passou certeza. pela história da mulher samaritana, que é a famosa história que está lá em João, no capítulo 4. Então nós vamos colocar aqui para você também, gente, na descrição, todo o texto. Então, a gente trabalhou sobre essa história dentro da Igreja Presbiteriana Comunidade Osa, aqui em Osasco. E eu quero começar já fazendo uma pergunta, Silas. Antes, só para a gente relembrar o texto. Jesus, gente, ele está saindo da Judéia, ele está indo para Galiléia. E o caminho ali, o melhor caminho era justamente passar por Samaria. Só que os judeus, eles faziam um desvio para justamente não pisar em terras samaritanas. Então havia uma briga, que essa briga, pelo que a gente viu lá nos comentaristas bíblicos, elas não era uma briga de alguns anos, mas eram 800 anos de brigas entre judeus e brigas entre samaritanos. Só que a Bíblia diz que Jesus falou que era necessário ele passar por Samaria. Então, Silas, a minha primeira pergunta para a gente iniciar esse Teologos de hoje é: que treta é essa, Silas, entre os judeus e os samaritanos? Aonde surgiu? O que aconteceu? Por que era tão assim, que a tal ponto de falar, cara, eu não piso nessa terra? Não era uma treta igual Brasil e Argentina no futebol. Meu Esqueça. Deus. Qualquer comparação, qualquer sentido que alguém falar que fizesse esse paralelo, não é. Esqueça. É muito pior. É uma ferida. Essa raiz do ódio, ela nasceu em 722 a.C. Então Sim, você vê que é uma ferida longa. Ela começou quando o Império Assírio conquistou o Reino do Norte. Olha só onde a gente está indo. Lá no Reino do Norte, lá no Reino do Norte, Samaria, e deportou a população, trazendo 5 povos pagãos para habitar ali, aquela localidade. Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sepharvaim, corrigir a expressão, a palavra. uhum, Então, e o casamento entre eles gerou uma raça mista, com uma religião sincrética, pagã. Nós não estamos falando de uma religião única, mas sim de uma religião que se formou diante disso aí, totalmente voltadas a falsos ídolos, totalmente com essa conotação, longe da fé judaica, por causa disso, essa questão. Para os judeus ortodoxos, e vamos falar não só ortodoxos, conservadores, porque hoje a gente fala de judeus ortodoxos, a gente está falando de um nicho de mercado, a gente está falando do judeu mais conservador daquela época, aquela pessoa ortodoxa, reta na justiça, reta na tradição, não no que o judaísmo ortodoxo representa hoje. Você entrar na internet de judaísmo ortodoxo, você vai falar de hoje, esquece hoje. Naquela época, não era um grupo distinto, mas sim um grupo que buscava a retidão da Torá. E os samaritanos eram uma expressão pejorativa
dos chamados cutitas e dividir, comer o pão deles, esse partilhar, era considerado tão impuro quanto comer carne de porco. Nossa, Sabemos, é pesado, pesado, pesado. Por quê? Nós sabemos que para o judeu existe toda uma conotação religiosa da questão da impureza de comer carne de porco. Assim, eles têm uma série de regras, tudo. Mas não vamos falar dessas regras, vamos falar de uma regra específica que eles têm de impureza. Partilhar o pão, sentar na mesa, vamos usar essa expressão, sentar na mesa com o samaritano era muito impuro, era totalmente impuro. E fora que existe, a gente está falando, quando a mulher samaritana cita o Monte Gerizim, existe uma rivalidade também. Além disso, existe essa rivalidade cultica religiosa. A gente tem os samaritanos construíram um templo rival no Monte Gerizim, por volta do ano 400. Então a gente está vendo que praticamente eles foram para lá e logo depois a gente vai ter essa formação essa construção religiosa que distinguia do judaísmo, da fé judia. ô Silas, antes Então, de você continuar, só talvez para quem está assistindo, está acompanhando aqui, deixa eu ver se eu entendi inicialmente essa parte dessa sim. briga. É bastante Então, informação, é bem complexa. mas pelo que eu tô entendendo, você trouxe um ponto aqui inicial, que é o Reino do Norte. Então foi numa época que o Reino de Israel ele era dividido. Então você tinha o Reino do Norte, tinha o Reino do Sul, e o Reino do Sul, né, que é onde ficava Jerusalém, e tinha o Reino do Norte. E Sim, nesse período, os assírios, que eram outros povos, dominaram esse Reino do Norte e sim, ali Samaria, e eles trouxeram povos pagãos de outros lugares para morar junto, para habitar ali. sim, E nisso, quebrando também a lei judaica, a lei do Antigo Testamento, eles acabaram se casando, se misturando, sim, sim, deuses pagãos ali. Então é como se então esse preconceito é um preconceito tipo de um meio sangue, sabe? Eles sim, são o povo misturado, não é o sim, sangue puro, né? Infelizmente, talvez a gente tem que enfatizar, mas é aquela coisa, pô, você não é o sangue azul, né? O sangue já é sim, uma mistura ali, né, Silas? E isso é tão forte porque para um judeu comer carne de porco era algo extremamente deplorável, era algo que sim, eles não tocavam. E comparar isso, comparar comer o pão junto ao samaritano, a mesma coisa de comer carne de porco, era quase que reprovável, era sim, repugnante, a tal modo que eu cheguei a ver alguns comentaristas dizer que o judeu, às vezes, para se referir a um samaritano, ele cuspia no chão sim, antes sim. de citá-los, né? E aí você É. fala, aí tá. Então tem mais essa questão de Monte Gerizim. Então eles adoravam a Deus em um lugar, Sim, enquanto os judeus do Reino do Sul eram em outro lugar, né? sim. E muito isso daí tudo, pensa o seguinte, a gente está falando de uma construção, não é de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 50 anos, 52 anos, minha idade, não é 52 anos, não é. Não, a gente está falando de algo que se perdurou há muitos anos. A gente está falando de algo que começou lá quase 1000 anos, 722 anos antes de Cristo. É. Aí você faz o cálculo aí que a gente está falando de uma coisa longa, de uma construção que cresceu, aumentou e chegou nesse patamar e que essa divisão, essa briga e chegar no momento, no ano 400, que eles têm o templo e o judeu ele não querer essa partilha, essa divisão, que você acaba vendo que tem que esse sangue impuro
essa questão de impureza, ela era muito forte na cultura judaica, e que negar ela era muito forte. E a gente vê que tanto que esse templo construído no ano 400, com essa religião, com um templo próprio que misturava essa tradição dos povos, tudo para a sua própria tradição, e que rompia com toda a fé judaica ortodoxa, vamos falar assim. Uhum. Esse templo, depois ele foi destruído pelo general judeu João Hircano no ano de 129. Então, a cultura já tinha se formado, mas o templo foi rompido, solidificando um ódio mútuo entre judeus e samaritanos. Então, é uma situação intransponível a gente tinha aí vivendo aí. E essa Uhum. quebra totalmente, e falar de Jesus, falar com a mulher samaritana, existiam regras muito claras, muito estritas contra falar com mulheres em público. E aí eu não estou falando de... Primeiro, aí a gente está falando de mulheres, falar com mulheres samaritanas, mas vamos falar antes do falar com mulher. Os rabinos diziam que ninguém fale com uma mulher na rua, nem sequer o marido com sua esposa, com a própria esposa não podia falar. Então você vê essa restrição total com a mulher. Havia até grupos que satirizavam dos fariseus, chamando os fariseus de machucados, que fechavam os olhos ao ver uma mulher e batiam a cabeça nos muros, exatamente por ver uma mulher, porque não tinha essa, não fazia parte, e não podia, era uma regra que não podia ser rompida. Ô, Mas Silas, Jesus rompeu. tá, então Jesus causou, né? Porque, Causou. vamos lá, não era. Ele escandalizou falando com a mulher. Porque se Não, você não primeiro, podia, e pior, além dessa mulher, de ele falar com a mulher, essa mulher era uma samaritana, que existia uma história de ódio entre os povos judeus e os samaritanos. Jesus tinha que desviar o caminho. Não fez. Foi lá em terras samaritanas. Tava lá, encontrou uma mulher, falando com uma mulher. Então, tudo aquilo era um escândalo para a época entender que, Totalmente. poxa, um judeu pisando em terras samaritanas e conversando com uma mulher samaritana sozinho num poço. Meu Deus do céu, Silas. E podemos dizer que a luz do dia, literalmente, há muita luz do dia está aí. Isso daí nós vamos estar falando, mas essa quebra intencional de Jesus, ela rompe 3 barreiras: racial, judeus e samaritanos; religiosa, povos pagãos com o judeu que seguia as tradições; e sexualidade e gênero. Então você acaba tendo que uma mulher e um homem conversando. Sim. Então você acaba você acaba tendo essas 3 barreiras que estavam entre eles, que Jesus rompeu intencionalmente. Uhum. E a gente tem um ponto, então, além do local, né? A gente está falando de Samaria, mas a gente tem também um local específico que é o poço. E eu queria te fazer uma pergunta, Silas, até uma pergunta arqueológica em si, porque a gente está falando aqui, o texto fala, né, eles se encontraram no poço de Jacó, em Sicar. E João mostra a cena de Jesus ali, exausto, com sede, ao meio-dia. E minha pergunta, Silas, é: a arqueologia e o texto grego, eles trazem nuances muito ricas sobre a própria estrutura desse poço e o simbolismo por trás. O simbolismo do próprio horário,
Porque João, gente, o evangelho de João, ele é um evangelho muito teológico, tem muitos símbolos ali também. Então, quando a gente olha para Apocalipse, que também foi escrito por João, quando Sim. a gente volta o coração para o evangelho de João, tem muitos elementos ali que, se você faz uma leitura limpa, direta, talvez eles podem ficar para trás. Então, a gente está aqui no Teologos justamente para Sim. esmiuçar o símbolo do poço, o horário. E, gente, você que está aqui com a gente, por favor, não se esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal no YouTube, nas redes sociais também, no Instagram. A gente está todo domingo às 18 horas. Vem tomar um café com a gente. O Silas, gente, ele não é só um teólogo, mas ele faz um café pessoal. Olha, Vou tá aí fazer o um café convite. para você que vir. Faço um café especial. Todo domingo tem um café especial para a gente partilhar, não só partilhar a palavra, mas partilhar a comunhão também, como liturgia da igreja, para que a comunhão é parte do ser corpo de Cristo. Maravilha. Silas, então fala pra gente dessa natureza do poço primeiro aí, dessa dupla natureza do poço. O que você tem a dizer sobre o poço de Jacó? O poço de Jacó tem muito significado. Eu acho que a arquitetura, igual você falou, que João não é simplesmente, ele é um ter, ele é uma, ele a Bíblia toda ela é intencional, né? Aponta para a redenção em Cristo, mas o texto que nós estamos trabalhando, o Evangelho de João e especificamente o capítulo 4, começo do capítulo 4, fala sobre a questão do poço. A arqueologia comprova que o poço tinha mais de 30 metros de profundidade. Não era um pocinho. Não era, às vezes, a gente vê fotos, desenhos de poço, como se fosse aquele poço mirradinho. Não, era um poço, gente. Era um poço. Era um 30 belo de metros um é poço. muito fundo para um É poço. muito. Para ter profundidade, pensa também não era a questão de estrutura dele. Tem até alguns arqueólogos que desenham, fazem tudo, mas fica no imaginativo exatamente essa questão de 30 metros de profundidade. Então, não era uma água fácil, era uma água difícil. Haja corda, haja corda. Então, existe isso daí você acaba conectando com outras questões de busca da água, a dificuldade que é essa questão. No original, João usa duas palavras distintas. Frear, quando ele descreve o poço, ele utiliza essa palavra frear como um poço escavado pelo esforço humano, uma cisterna fixa. Então, existe o homem atrás de água buscando a água da profundeza. E pegue uma fonte de água viva que brota do subterrâneo. A gente está falando de uma região seca, de uma região desértica. Então, essa água é muito difícil. É muito difícil. E curiosidade, né? Que o poço era escavado, mas alimentado por uma veia de água corrente. Então, você vê que essa profundidade era para chegar nessa água corrente. E pensa o esforço dessa mulher. Aí eu não estou dizendo samaritana ou judia, mas essa mulher para ter a água para seus afazeres domésticos, de família, a Bíblia não fala de filhos, mas você entende que existe toda uma história por trás para se alimentar e para sobreviver. Não é viver, é sobreviver. Olha, Silas, e olha o símbolo disso, né? Então, João está mostrando justamente desse esforço humano de construir algo para se buscar água, porque o contexto, a fala sobre a água viva e tudo que Jesus diz sobre aquilo que lhe oferece, aquele que tomar da água que ele oferece nunca mais terá sede de novo. Então, tudo isso é um símbolo muito grande.
Mas há também, Silas, esse outro ponto. Eu lembro no começo do meu namoro com a minha esposa, que a gente se encontrava, o nosso ponto de encontro às vezes era o shopping, sabe? A gente se encontrava, poxa, vamos se ver, vamos no shopping para se ver. Parece que o shopping da época, o ponto de encontro, era também o poço. Era isso mesmo? Conta essa história aí. Eu lembro com a minha esposa, a gente tinha o hábito de ir em cafeterias. A gente amava ir em cafeterias. Legal. E a gente, então, assim, pode ser comparado a isso aí, porque a gente vai ver que no Antigo Testamento existem pais da fé que se encontraram lá. A gente vê Isaac e Rebeca, a gente vê Jacó e Raquel, a gente vê Moisés e Zípora, que se encontraram no poço. Foi um ponto, vamos falar assim, um cenário clássico dos encontros nupciais da época. Então você acaba vendo uma outra. Aí a gente coloca uma outra situação. Colocar Jesus sentado no poço. Será que não é uma assinatura teológica de João? O verdadeiro noivo chega ao poço e está esperando sua noiva? Olha. E eu te digo assim, a noiva como não a mulher samaritana como nós, entendeu? Nós estamos ali. Nós como perdidos em busca da água, aquele esforço de encontrar água, a gente busca cavando fundo, mais fundo, mais fundo. Eu sei que nós vamos falar sobre isso, mas eu preciso citar isso para não criar nenhuma falsa visão de que esse texto já foi feito algumas referências antibíblicas, então nós somos obrigados a falar isso, que nós, como a mulher samaritana perdida no mundo, à procura dessa água, à procura disso, e Cristo como o noivo e nós como a noiva, representados na mulher samaritana, em busca dessa água que só ele podia saciar a sede. E é engraçado, sabe o quê? O que é mais curioso, o texto anterior, no podcast anterior, a gente fala de um homem político, bem quisto na sociedade, totalmente visível, não podia aparecer meio-dia, no meio do dia. E essa mulher, já para ela se esconder, ela faz o inverso, ela não vai à noite, ela vai de dia. E fala-se que é no meio do dia. O horário que fala, a sexta hora que indica o texto, indica cerca de ser por volta de meio-dia. Então, é no calor, no extremo calor de um deserto, uma mulher, ela foi em busca de água, enquanto outras iriam logo no amanhecer, no horário, o grupo de mulheres iam buscar água, sim, mas elas iam no horário nas primeiras horas do dia, que é um horário mais fresco, tudo na manhã ou no final da tarde, horários que não tinha aquele sol, vamos falar a expressão popular, o sol rachando, porque meio-dia é o sol pesado, o sol mais quente, ela foi num horário para não ser encontrada, para não ser observada. Ela foi sozinha, debaixo daquele sol escaldante, e isso denuncia o isolamento social dessa mulher. Olha só como o texto tem essa conotação. Ela preferiu o sol que queima a pele aos olhares e julgamentos que queimavam a alma dela. Ela muda, ela inverte essa situação de buscar, ela busca o esconderijo, a fuga num horário totalmente fora
fora que não estaria ninguém pegando água naquele horário, porque era quase que impossível. Não era impossível porque ela estava lá, mas é um horário extremamente difícil. Nossa. Ô Silas, acho que isso então conecta a próxima pergunta que eu quero te fazer, porque é o seguinte: tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, sobre o poço, sobre Jesus chegando ao encontro daquela mulher, tem todo um contexto de uma conversa inicial de Jesus pedindo água para ela. E ela Sim. diz: Poxa, eu não estou vendo você com o seu balde, como é que você vai pegar água? Aí ele falou: se você soubesse quem eu sou, você que pediria água e eu lhe daria água viva. Ele usa esse termo, água viva. Sim. E depois dessa conversa, Jesus ele vai tocar no coração daquela mulher, vai tocar numa ferida daquela mulher. Mas ele não vai como alguém, um acusador, mas alguém que quer trazer um diagnóstico que está se desenrolando aqui, que é esse nosso anseio por algo que nos preencha, algo que preencha a nossa alma, o nosso coração, e que a gente constrói com as nossas próprias mãos, a gente busca em lugares fora da verdadeira fonte coisas, relações que nos preencham algo que só o Criador pode preencher, pode nos dar. Então, Silas, há uma pergunta aqui que talvez conecte ao que você acabou de dizer, que ela vinha Sim. ao meio-dia, então ela não vinha com outras mulheres, ela estava sozinha ali. Minha pergunta é: Jesus faz um movimento cirúrgico e muda de assunto. A conversa era água, sede, água viva, e ele fala: vai, chame seu marido e volte. Silas, por que Jesus toca nessa ferida? E por que que isso dá uma sensação de que foi... E como isso toca a alma dela? E como a gente consegue enxergar tudo isso nesse nosso anseio, nessa nossa falta, sabe? Em coisas que os próprios profetas já anunciavam, essa nossa incapacidade de preencher a nossa alma, que esteja totalmente em lugares que estão totalmente fora da verdadeira fonte, que é o próprio Deus, é o próprio Criador. E é interessante a gente citar sobre os profetas já advertiam, mais especificamente, Jeremias advertia. Em Jeremias 2, no capítulo 2, ele denuncia dois males. O povo tinha abandonado a fonte de águas vivas e cavar cisternas rachadas que não retém água. A gente vê dois extremos. Enquanto abandonava-se a água, se cavava-se cisternas rachadas. É um padrão do moralismo. A gente vê um padrão aí, uma heresia que deveria ser combatida, a gente olhando para hoje, que é o moralismo e as cisternas rachadas. A gente tem a questão que esse combater o moralismo e a autossuficiência. Você sabe que vai vazar, mas tenta encher de novo por esforço próprio. A gente vê a questão de buscar a água, mas sempre essa cisterna vai rachar e vai impedir dessa água fluir. No mundo antigo, o marido representava identidade, provisão, status e valor social para uma mulher. Um marido, ou melhor, o inverso, uma mulher sem um marido, ela não era nada, ela era colocada de escanteio. Ela não tinha valor porque o valor não estava nela, estava no marido. Então, essa mulher ela teria valor desde que ela tivesse um marido. Então, a gente encontra aí
que essa mulher 5 vezes ela buscou sua redenção. O texto ele fala dos 5 que ela teve 5 maridos e seu direito de existir em um homem. 5 vezes a cisterna rachou. Olhando a partir dessa perspectiva do poço e da cisterna rachada, a gente vê essa visão preconceituosa, essa visão difícil e que ela perdeu o direito de existir. E ela foi descartada. 5 vezes ela tentou, não conseguiu, ou foi abandonada. Não conseguiu, não, foi abandonada, né? Ao pedir o marido, Jesus não está fazendo uma acusação moralista barata, que muitos poderiam fazer essa construção feminista, essa construção barata de que quando Jesus pergunta do marido dela, ele está expondo a estrutura quebrada do coração dela. Então ele vai mais fundo. Enquanto ela estava indo fundo no poço para buscar água, Jesus entra no fundo do coração dela para buscar, para abrir esse coração para receber a Deus. Nossa, Provando Silas, que a então, lógica humana nunca vai saciar a sede da alma. Ele vai lá no fundo da alma dela. Então ela foi lá para... Pode ser que ela, no caminho, tenha as dificuldades do calor, pensando, refletindo sozinha com seus baldes, suas cisternas para carregar água e pensando, caramba, eu vou ter que buscar água lá no fundo nesse calor. E Jesus vai mais fundo ainda, vai e entra na alma dela para cavar essa cisterna rachada que era o coração dela. Silas do céu. Então aqui é uma grande revelação, que é como se Jesus mostrasse para ela que eu vou revelar que a sua sede verdadeira da alma, eu vou revelar que a tua sede não é só essa água desse poço. A verdadeira sede que você tem, no final das contas, é essa sede de aceitação, de ser aceita, de alguém que a conheça e, a conhecendo, escolha ficar. Porque talvez a tentativa dela é justamente de tentar nesse relacionamento, no casamento, ter a sua própria identidade, ou Sim. ser totalmente reconhecida, ou amada, sabe aquela questão de ser amado do jeito que se é. E talvez ela tentou por várias vezes, mas talvez aquela questão de que, poxa, se alguém me conhece e vai embora, alguém me conhece e vai embora de novo, e vai embora de novo, talvez a própria exclusão da sociedade também parte um pouco dela. Porque se ninguém me conhece, ninguém vai embora. Porque Sim. até porque Jesus, a mulher, ela fala, né? Jesus diz: eu sei que você já teve 5 maridos e o seu último nem marido teu é. Então é como se ela tivesse talvez já desistido até de um relacionamento mais oficial e assim por diante. E isso bate muito, Silas, com o nosso falso Deus, com o Deus também do nosso tempo, que busca, né, no romance, no outro, aquilo que só Deus pode oferecer. Aí é que tá, é a gente colocar no outro o nosso chão. E se a gente põe no outro o nosso chão, primeiro, Silas, isso já é um peso demais para o outro. Porque ninguém pode ser o nosso redentor. A nossa redenção não pode vir da minha esposa. Ela me completa, sim, ela é minha esposa, nós somos um. Mas nós estamos os dois debaixo dessa fonte que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo que Sim. nos completa. Então é como se Jesus mostrasse: olha, mulher samaritana, você tem uma sede.
e você está buscando essa sede não só num poço, você está buscando a sede em relacionamento, você está buscando algo que só eu posso te oferecer, só eu posso te dar uma identidade, só eu posso te completar verdadeiramente. E, e Silas, me fala aí então sobre essa questão dessa cultura que busca outras fontes, que busca redenção em relacionamentos, em drogas, em sabe, em várias, ou na próprio mérito de fazer o que é certo e se orgulhar disso e fazer disso seu próprio Deus ou sua própria fonte, que tudo é cisterna rachada no final das contas, né? Essa idolatria, né, dos relacionamentos descartáveis. Por favor, meu querido, desenvolva isso para a gente, ou ajuda a gente a pensar um pouco mais sobre essa Vamos, profundidade aí que vamos pensar um pouco sobre o vazio existencial na alma humana, falando de uma forma até direta mesmo, sobre essa idolatria dos relacionamentos descartáveis. A gente, e isso traz muito de nós, no sentido que nós, homens e mulheres, temos, e nesse caso nós estamos falando da mulher samaritana como esse símbolo, esse modelo que, igual eu falei antes, somos nós próprios. Quando a cultura abandona o Criador, ela passa a exigir parceiros amorosos, uma validação absoluta. Nesses parceiros busca uma validação que, para preencher esse vazio, essa sede, sempre tem que ter algo que seja esse ídolo do nosso tempo. E isso vem praticamente como devido a uma cultura, um valor intrínseco em nós mesmos. E Jesus vem quebrar exatamente isso. Aí a gente vê valores totalmente deturpados, distorcidos, que a gente coloca sempre na frente de Deus. A pornografia que finge intimidade, o álcool que finge paz, festa, alegria, o romance, a pessoa coloca tudo naquele romance, naquele relacionamento, namoro, naquela pessoa que só pode ser encontrada em Deus, que finge a salvação. A gente, homens e mulheres querem encontrar seus próprios messias em relacionamentos, em atos seus, em poços cavados por si mesmo, usando a expressão. Mas nenhum ser humano suporta o peso de ser o salvador. Pornografia não é salvador, ela não vai salvar, ela vai enganar, ela vai deixar a pessoa mais vazia. O álcool, vamos falar, quando a gente fala do álcool, a gente está falando das drogas no sentido genérico, seja barbitúrico, seja nas próprias bebidas, seja de outras formas ou de utilização que acabam se tornando fugas para encontrar a paz, a tranquilidade, encontrar o preenchimento de todo esse vazio existencial, esse vazio da alma. E ninguém consegue isso. Isso gera o descarte crônico que Bauman, ele cita, ele fala sobre isso, ele chama de amores líquidos. Porque é tudo descartável, é fast food. Você quer? Busque. Você vai num grupo de relacionamento, você consegue, você vai num canal de internet, você consegue, você busca numa pessoa, você busca numa garrafa, você vai sempre buscando, é você cavando mais fundo esse poço, cavando em busca dessa água cristalina que você nunca vai encontrar. e tudo isso a Porque gente está buscando. E a gente faz isso de um Deus, né? Então sim, tudo que a gente está buscando, a gente está fazendo disso um Deus. E olha só, né? Ela tinha 5 maridos, sim,
É, e aqui há Existe uma simetria. Existe uma sim. simetria. Fala sobre Há uma isso, Silas. simetria histórica fascinante. Eu acho que mais que fascinante essa simetria. Os assírios trouxeram exatamente 5 deuses pagãos. Isso é, 5 povos, cada povo tem seus deuses. Para Samaria, com os quais a nação se prostituiu espiritualmente. A vida daquela mulher espelhava, refletia a própria idolatria de sua nação. Olha, ela tentava preencher esse vazio infinito, íntimo, essa questão na vida dela que ela não conseguia encontrar, ela buscava com criaturas mortais, com seus 5 maridos, que passaram, não eram todos uma vez, mas passou 1, 2, 3, 5 maridos. Pensa, se coloca no lugar dessa pessoa que buscava de Meu todo Deus. jeito. Muitas vezes você já deve ter procurado de várias formas preencher o vazio que você não consegue responder, seja num relacionamento, seja em bebida, seja em droga, seja em qualquer outra coisa, seja em pornografia, seja aonde for. 5 e não encontrou. E ela tentava preencher esse vazio com criaturas mortais, transformando homens em falsos deuses. E assim acontece também. As pessoas, nós seres humanos, quando longe de Cristo, a gente está sempre em busca, e busca em 1, em 2, em 3, sempre de uma forma, mas nunca vai encontrar resposta para isso aí, vai continuar o vazio. E olha, Silas, talvez muitos que vão assistir, que estão aqui com a gente, talvez tá vivendo essa questão, tá por uma sombra ou um passado, tá aquela história do passado me condena, meu passado me condena, e às vezes traz isso justamente, talvez um coração já ferido por tentativas fracassadas, ou de preencher algo que só realmente o Criador, somente Cristo poderia ser esse alguém que daria a fonte de águas vivas. E aí vem a pergunta, Silas, que eu queria fazer para você, já caminhando para o nosso final, Silas, para essa pessoa que talvez se esconde nas sombras por medo do julgamento, talvez a pergunta que fica é: alguém pode saber quem eu realmente sou? Porque no final das contas, o que a gente não quer ser apenas conhecido, a gente quer ser percebido, a gente quer permanecer, a gente quer poder mostrar as nossas vulnerabilidades, mostrar realmente quem a gente é. Mas é possível a gente ser essa pessoa, alguém que pode ler o nosso diário por inteiro, alguém que pode conhecer os nossos padrões e conhecer o nosso coração, até os nossos piores pensamentos, até as nossas piores atitudes, e ainda assim escolher ficar, ainda assim escolher permanecer? Eu vejo que na experiência daquela mulher, que é engraçado, ela não é citado o nome dela, mas é citado da onde ela é. A identidade dela era da onde ela é, não quem ela era. Ela ser conhecida significava ser abandonada. Jesus inverteu e ele vê a vida dela por inteiro, assim como sim, a sua resposta é que pode, porque somente Cristo pode ver sua vida por inteiro. E Jesus inverte e Jesus permanece sentado ali, vê por inteiro e permanece sentado. Ele revela o preço dessa graça, uma cruz. Não um símbolo, mas uma cruz, morte.
Se o nosso problema fosse pequeno, se o problema daquela mulher fosse pequeno, passaria um conselho moral, sentar num divã, resolveria. Mas foi necessário o Filho de Deus, a gente volta no podcast anterior, ser pendurado, levantado no madeiro e clamar: tenho sede, para que a fonte jorrasse em nós. A sede que Jesus sentiu na cruz do Calvário foi para essa fonte de água viva, que era ele, jorrar em nós. E tem uma curiosidade. Na Judéia, Jesus, que não gostava de que fosse falado do seu título, escondia o título de Messias. Ele sempre fazia os milagres e falava: não fales, não contes. Assim ele evitava a conotação de um rei militar, como Davi. Você vê a paralelo entre Moisés e Davi, que existia do Reino do Norte e Reino do Sul, que fica para uma próxima informação mais aprofundada sobre os reinos de Israel e dos judeus, do povo de Deus, né? Vamos falar do povo de Deus no Antigo Testamento. Mas os samaritanos esperavam, quem eles esperavam? Era no hebraico o Taheb, o restaurador. E este era o verdadeiro mestre, baseado apenas em Moisés. Uma vez que eles vêm do Reino do Norte, que a gente fala que o Reino do Norte ele tem a origem em Moisés, ele buscava o novo, eles esperavam o novo Moisés. Livre de bagagem militar. E Jesus se revela, e ele abertamente como o divino. Ego em mim. O eu sou. O próprio Deus. É Deus. A água viva não vai mais a quem merece, por mérito. Vai a quem tem sede. Então, Leandro, o que você colocou tem. E é só em Jesus. Porque ele é esse restaurador, é o Messias que veio para nele mesmo a água jorrar para nós e ele falou isso, que dele fluiria água viva. Amém. Nossa. Gente, a gente está chegando ao fim. Claro, a gente tenta aqui, a gente se esforça, mas é tanta riqueza do texto, tanta coisa que a gente ficaria por horas aqui falando só desse texto, meus irmãos. Mas só para a gente refletir, chegando ao final, que quando a mulher descobre quem ele é, o Messias, aquela mulher que chegou isolada, sozinha, no sol escaldante do meio-dia, quando ela sabe quem ele é, o que ela faz? Ela deixa o cântaro e sai correndo e volta para a cidade, para justamente a cidade que apontava o dedo, a cidade que a julgava, para falar: agora eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador. Ela se tornou ali a primeira evangelista da cidade de Samaria, uma mulher onde Jesus se revela quem ele é para uma mulher e ele volta. E quando Jesus chega para ela, gente, isso é muito importante. Ele não chega com uma proposta de: você tem sede? Eu vou te dar mais água aqui. Eu vou jogar uma água nesse teu relacionamento para que dê tudo certo. Eu vou resolver esse problema aqui. Você tem um problema de julgamento. Poxa, isso daí te dá uma sede, né? Você queria ter mais amigas, né? Eu vou
jogar uma água aí para que você se relacione. Não. Jesus não faz isso, gente. Jesus não veio para saciar uma sede temporal daquela mulher. Ele veio para trocar o poço. Ele veio para mostrar aonde você está buscando água. Nunca vai te saciar. Eu sou a tua fonte. Eu preencho a tua vida. Eu conheço o teu coração e eu fico. E ele não só ficou, mas ele morreu por aquela mulher. Ele morreu por pecadores. Ele morreu por mim. Ele morreu pelo seu Morreu por povo, nós. pela sua igreja, por nós. Então, meus queridos, pontos que a gente tem que guardar aqui. Toda busca cega, moderna, por validação profissional, aprovação, refúgio secreto, isso tudo é cisterna rachada. Sim, Tudo é cisterna rachada. sim. Você não vai quebrar esse ciclo. Acredite nisso. Por força de vontade. Por mais que você Ai, tente, você não vai conseguir. por mais que você tente, você o quebra quando encontra a água viva, quando encontra a água de qualidade superior, que seca o gosto da água antiga, só que vem de dentro para fora. E quando isso acontece, a gente transborda. Igual aquela mulher fez. Ela correu, ela foi para contar para todo mundo, ela largou o cântaro. Porque ao compreender justamente quem estava sentado à sua frente, a samaritana abandona o cântaro no chão. Aquele Sim. objeto representava a rotina exaustiva de vergonha. O que a gente precisa abandonar? O que a gente precisa largar fora? O que a gente precisa dar um basta? É a tela do computador desliga. É o que seja, o que você precisa romper para justamente desfrutar dessa água viva. Mas não se esqueça, tudo isso é uma resposta desse encontro. Ele veio até nós, ele nos encontra. E para terminar, Jesus não veio para reformar o seu poço antigo ou te dar um manual de otimização relacional. Ele veio substituir o poço por completo. Se você está exausto, gente, Um poço de carregando água viva. baldes, balde pesado, no sol escaldante, balde de opressão, balde de pecados secretos, baldes de aceitação por cargos ou achando que aquele cargo, aquilo outro vai te completar, o dinheiro vai te completar, largue Títulos, isso. não vai. O noivo da história conhece o teu coração e ele vem até nós para trocar a Amém. fonte e para mostrar que ele é água viva. Amém, queridos? Silas, alguma Amém. consideração, meu irmão? Nenhuma, só dizer que a água viva é Jesus. Amém. Se Muito obrigado. e usando uma expressão que nós já falamos, você tem que nascer de novo. Amém. E nascer de novo é um poço novo. Jesus, ele é a própria água viva, é o próprio poço que tem essa água que transborda e que nunca mais você ficará com sede. E ele pode completar, ele não quer completar a sua água, ele quer trocar, ele quer dar, não é mais, não é substituir isso idolatria, ele quer ser o centro de adoração na sua vida. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo Teologos. É isso aí. Obrigado, Silas. Abraço, pessoal. Obrigado, Leandro. Deus abençoe a todos.